Olá, sou o professor Romulo Arantes e essa é mais uma dica da UniNovaFap, fazendo a diferença no Enem. Selecionei uma questão da prova do Enem 2016, uma questão voltada para um conteúdo super, hiper, mega importante. Eu estou falando de teoria literária, mais precisamente, gênero lírico. Vamos fazer assim, você vai lembrar, toda vez que aparecer gênero lírico, você lembra lírico, sentimental e subjetivo. Professor, o que é lirismo? Lirismo, sentimentalismo e subjetividade. Show? Fechou? Tem duas formas de lirismo. O lirismo comedido, controlado, típico da cultura clássica, e o lirismo exacerbado, típico da cultura medieval. Professor, quando é que eu tenho lirismo comedido? Eu tenho classicismo, arcadismo e parnasianismo. Show? E quando é que eu tenho lirismo exacerbado? Eu tenho trovadorismo, eu tenho barroco, eu tenho romantismo e eu tenho simbolismo. Morreu? Então é o seguinte, galera, vamos para cima, vamos para a questão então. Seguinte, primeira coisa que você vai fazer quando você for analisar qualquer questão da prova do Enem, dica UniNovaFap, fechou? Tamo junto, galera? Então é assim que rola, é assim que tem que ser. Deixa eu explicar para vocês, não analise de jeito nenhum o texto, vá direto para o enunciado. Analisou cada detalhe do enunciado, bisurou, mostrou lá o que é interessante, interagiu forte, acabou. Faz uma pergunta, o que a questão quer de mim? Vai direto para a resposta. E aí, próxima questão. E assim, ó, você vai chegar bem na prova. Show? Seguinte, ignorou o texto? Vai na sequência. Aí na sequência o que você faz? Você vai lá. No poema de Ana Cristina César, a relação entre as definições apresentadas e o processo de construção do texto indica que... O que a questão quer? A questão quer que você analise o poema da Ana Cristina César, autora pós-moderna ou contemporânea, e veja quais foram as definições que ela apresentou na construção do texto. Se o texto está falando sobre a construção do próprio texto, já manjei. Qual é o tema presente? Metalinguagem. De boa? Metalinguagem. Já sei do que o texto trata. E aí eu fico tranquilo. Vou na moral, agora vou para o texto tranquilo, calmo, sereno, sem nenhuma complicação. De boa? Seguinte, fazendo a diferença no Enem. Estamos juntos aqui fazendo a diferença no Enem. Primeira lição. Os gêneros da poesia são lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. O gênero lírico compreende o lirismo. Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. É a linguagem do coração, do amor. O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram declamados ao som da lira. O lirismo pode ser, letra A, elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. Erótico, quando versa sobre o amor. Lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. Era declamada junto à fogueira, onde o cadáver era incinerado. Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. Beleza? Então, galera, na manha, na tranquilidade, o que você faz agora? Vamos para a resposta. O poema falou sobre o quê? Definiu o quê? Definiu o que vem a ser lirismo. Eu tenho lirismo explicando o próprio lirismo. Letra A. Caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. Não existe ironia. A ironia é um recurso de crítica. A intencionalidade foi definir o lirismo. Letra B. Tom explicativo. Claro. Contido. Por que contido? Porque nós não observamos exagero sentimental. Eu estou falando de um texto pós-moderno. E se é pós-moderno, não existe por parte dos autores a preocupação com exacerbamento sentimental. E aí, constitui uma forma peculiar de expressão poética. Que forma é essa? Poema prosaico, poema experimental. E que tipo de lirismo é esse? Comedido, controlado pela razão. Nossa resposta, portanto, letra B. O Centro Universitário UniNovaFap abre inscrições para o vestibular 2018. Acesse o site que aparece aqui na tela e faça já a sua inscrição. Vestibular UniNovaFap, você na melhor!